Olá, pessoal, bom dia novamente. Meu nome é Priscila Pesce, eu faço parte do suporte para os recursos humanos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre processos trabalhistas. Bom, nós temos aqui na ferramenta o chat, onde eu vou pedir para vocês colocarem se não estão vendo a minha tela, se não estão ouvindo, e onde também nós vamos compartilhar as documentações. No QIA, eu peço para vocês colocarem as dúvidas, porque fica mais fácil para organizar e a gente não perde nenhuma, tá bom? Nós estamos, eu e a Graziela. Grazi, quer dar um oi? Deixa eu ver se eu liberei o microfone dela. Estão todos me ouvindo? E primo, desculpa, tava no mudo aqui, eu tava falando no mudo. Eu achei que eu tinha Estamos te colocado. ouvindo sim. Ótimo. Bom dia, gente. Meu nome é Graziela. Vou auxiliar o pessoal aqui com as dúvidas, né, no QIA. Fiquem à vontade para ir colocando as dúvidas, tá? Bom evento, primo. Obrigada. Pessoal, então vamos lá falar um pouquinho de processos. Opa, acho que ele não salvou. Aqui são as principais documentações. Nós criamos ao longo do tempo documentações específicas e documentações gerais. Então, por exemplo, dentro da documentação de premissas, que é a mais importante que a gente tem, ela é uma documentação geral. Por quê? Eu não falo só de um passo a passo, mas eu falo também do que se trata, né, esse processo trabalhista, quais são as premissas. Então, nós temos alguns pacotes lá de 2022 que precisa ter esse dicionário já dentro do ambiente de vocês. Habilitar o serviço REST, ele realmente é muito importante, porque senão as ferramentas em POI também não vão funcionar, assim como a porta multiprotocolo. Essa porta, nós tivemos alguns casos onde os processos não estavam sendo demonstrados na rotina de dados do e-social, porque a porta não estava habilitada. Então, ela é muito importante para que o sistema funcione corretamente para processos trabalhistas. A alteração dos parâmetros de acordo com o layout que vocês estão. Lembrando que uma vez que eu alterei os parâmetros para um determinado layout, eu não volto mais esse parâmetro, tá bom? E aqui um pouquinho também sobre como incluir esse menu. Aqui também a gente traz um pouquinho que não há integração com a Folha, SST e Financeiro. O que o sistema faz é buscar o participante, mas ele não faz integração com a folha de pagamento. Temos também, para quem faz a integração no TAF, né, também temos os menus próprios do TAF. E aqui o passo a passo para vocês poderem seguir. Assim também como alguns eventos que já fizemos sobre processo. Então, essa é a documentação principal. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. E aqui as Coloquei demais aqui. documentos. Ah, você também pôs? Obrigada, Gra. Uhum. Então, aqui algumas documentações também sobre como incluir o processo na rotina PTA 100, né, o processo trabalhista dentro do 2500 e mais algumas informações. E temos também uma novidade, que agora nós temos esse QR Code para vocês já colocarem aí na tela para participar da comunidade via WhatsApp. Então, nessa comunidade, a gente vai sempre dar as principais notícias para vocês, os eventos e notícias também sobre o TAF ou as entregas do e-social. Assim, todo mundo fica antenado, né? Porque sempre sai muita notícia. O e-social sempre está liberando, né, muitas novidades para a gente. Então, aí é uma forma da gente poder avisá-los, né, o que está acontecendo, tanto nas entregas do e-social e no módulo de automação fiscal também. Aqui mais um pouquinho de documentações. Aqui eu coloquei a parte da regra de negócio.
Então, por exemplo, o E-Social, ele disponibiliza para a gente videoaulas. São muito legais, porque elas ensinam passo a passo de como nós devemos cadastrar o processo. O processo trabalhista, ele é muito novo, tanto para o E-Social, para advogados, para o departamento pessoal. Então, é algo tudo muito novo. E estamos ainda caminhando, porque o E-Social agora mudou o layout, tem mais informação. Então, quando vocês forem cadastrar os processos, além de ter o layout, né, em mãos, é legal também essas videoaulas. Eles fornecem também, quer ver? Deixa eu pegar aqui, eu até salvei algumas documentações, por exemplo. Aqui ele mostra se o tipo do contrato for né, o vínculo formalizado sem alteração na data de admissão e demissão. Quais são as regras? O que que eu preciso preencher? Então, por exemplo, ó, o campo in de contrato deve ser preenchido com sim. Eu vou mostrar para vocês qual é esse campinho daqui a pouco. Então, aqui nessa documentação, um auxílio para vocês poderem lançar, até mesmo para quem faz o lançamento direto no e-social. Então, quem usar pela web, que também, né, precisa fazer o lançamento, esse documento ajuda. E é o próprio governo que disponibilizou para a gente, tá? E a videoaula é um especialista passando por esses slides, explicando um pouquinho mais. É bem bacana, tá? Grazi, você consegue salvar ele em PDF para a gente colocar aqui no chat? Para o pessoal ir seguindo? Pessoal, por mais que Sim. a gente coloque em PDF para vocês seguirem, caso tenha alguma alteração no final do treinamento, que eu veja a necessidade de alterar a documentação, depois nós vamos colocar a documentação alterada aqui nesse link de eventos. Só um minutinho. Então, aqui dentro de recursos humanos, além de ter também todos os treinamentos, né, que nós já ministramos, aqui nessa parte eu vou colocar tanto a gravação quanto o material, tá? Então, se houver alguma alteração durante o treinamento no material, ele vai estar aqui atualizado, tá? Vou colocar aqui para vocês também. Então, pessoal, é bem bacana. Acessem essas videoaulas. Ele traz por vídeo, tá vendo? Passo a passo. E por ser algo assim novo, né, para todos, a gente realmente vai precisar estudar, fica aí livre de cabeceira, tá bom? Aqui eu coloquei um pouquinho o que é o processo trabalhista, como é recolhido os tributos, né, como informar. Então, aqui é uma parte mais teórica, que eu vou pedir para que depois façam a leitura, isso com calma, porque também ajuda a entender como preencher, o que eu devo enviar, quando eu devo enviar. Aqui eu frisei de novo as premissas, porque é muito importante, principalmente, porta multiprotocolo e habilitar o serviço do REST, tá bom? E aqui a gente já vai começar a olhar um pouquinho do sistema. Eu vou abrir aqui a minha base para vocês. Na parte de processos. A gente vai passar agora alguns pontos que são obrigatórios para processo trabalhista e que vão influenciar na rotina de dados do E-Social, que é a TAFA 552D. Essas rotinas estão sempre em atualizações, sempre temos atualizações dessas rotinas, porque nós ainda estamos adequando muitas validações do sistema, tá? Então, peço que sempre para manter, né, o ambiente atualizado com os nossos acumulados, tanto do GPE
e do TAF para quem usa o TAF, né, para transmitir os eventos. Eu vou alterar esse daqui para a gente dar uma olhadinha. Enquanto ele abre aqui, aqui, pessoal, eu vou ter a descrição do processo trabalhista, a data do processo, quando que esse ex-funcionário entrou, né, ou um terceiro, quando que ele entrou com essa ação? Ah, ele entrou com essa ação em 2022. Então é quando, né, ele entrou com a ação. O tipo de ação para processo trabalhista, a gente coloca o individual singular. O reclamante, ele vai buscar da tabela RD0, que é a tabela de participantes. Então, por mais que não seja um funcionário, né, porque a gente pode ter aí o processo por responsabilidade indireta, onde eu tenho, por exemplo, um terceiro que trabalhava aqui na minha empresa e ele entrou com uma ação contra a minha empresa. Então, ele não é meu funcionário, eu cadastro ele como participante, tá? Ah, por falar em tabelas, eu vou comentar também com vocês sobre o compartilhamento, tá? E vou mostrar também quais são as tabelas utilizadas nas rotinas. Nós não temos um compartilhamento fixo, por exemplo, precisa ser tudo exclusivo, precisa ser tudo compartilhado. O que nós temos é a RD0, que é a tabela de participantes, ela tem que estar sempre totalmente compartilhada, tá? Para que a gente possa acessar esse participante de qualquer filial, de qualquer empresa ou de qualquer unidade de negócio, tá? Eu vou colocar na documentação que eu acabei não colocando, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Essas são as principais tabelas, tá? Eu vou colocar na documentação também. Então, a RD0, pessoal, sempre compartilhada. As demais tabelas precisam ter o mesmo compartilhamento. Então, por exemplo, se eu tenho a RE0 como compartilhada, exclusiva, né? Então, eu tenho ela compartilhada entre filiais. Só que entre empresas e unidade de negócio, eu tenho ela exclusiva. As demais, menos a RD0, deixa eu tirar ela daqui. Sempre compartilhada. As demais tabelas devem seguir sempre o mesmo compartilhamento, tá bom? Por quê? Se eu falar que a RE0 ela é totalmente exclusiva e eu falo que a RE1 ela é compartilhada entre filiais e exclusiva entre empresas, eu não visualizo uma parte do meu processo. Ou ele não aparece na rotina de dados do e-social, ou quando eu vou editar, ele não aparece depois do contrato de trabalho. Então, a gente precisa sempre manter essas tabelas com o mesmo compartilhamento, tá bom? Voltando aqui na telinha. Então, reclamante é o meu participante, tá? Que está na minha tabela RD0. Processo. O tipo do processo, eu tenho ele judicial ou administrativo. O administrativo, ele vai ser utilizado quando eu tenho um processo por demanda submetida a CCP ou NINTER. Eu uso o administrativo. Se for judicial, é quando o meu funcionário entrou ali com ação e não tem essa participação do sindicato, por exemplo, tá? É o meu funcionário reclamando de uma hora extra, né? Fazendo o seu processo trabalhista. Número do processo. Deixa eu até abrir aqui o layout para gente. O número do processo, ele também tem uma validação. Então, se ele for um processo judicial, ele vai ter o tamanho de 20 caracteres,
eles chamam de, só um minutinho, aqui, algarismos, perdão, aqui. Então, se for o processo judicial, ele precisa ter 20 algarismos. E se for uma demanda submetida a CCP ou Ninter, ele deve ter 15 algarismos. Então, por exemplo, se eu colocar que é um processo judicial e o número do processo eu colocar 10, ele não vai ser demonstrado na rotina de dados do e-social e eu não vou conseguir seguir com o preenchimento do contrato de trabalho, tá? Então, existe uma validação aqui no layout. Por isso que a gente fala que o layout precisa estar aberto para a gente conseguir fazer toda a inclusão do processo. Data decisão. A data decisão é a data da sentença. Quando foi que transitou em julgado, né? Que bateram o martelo e falaram pronto, está liberado, né? Aqui o processo. Essa é a data da sentença. Essa data será levada para a rotina de dados do e-social e essa data também é o que eu vou utilizar para fazer a geração dos meus eventos, tá? Eu vou mostrar um pouquinho lá na frente, eu vou frisar isso de novo. Então, a data da decisão é a data da sentença, tá bom? Aqui ele fala para gente se o depósito foi integral ou não. A comarca e a vara, elas são um conjunto, né? Então, para eu cadastrar a vara, eu preciso cadastrar a comarca. Em que momento que eu vou informar a vara? Quando for um processo judicial. Então, ele fala aqui para gente, né, um pouquinho sobre a data da sentença, né, que quando transitou em julgado, ou a homologação do acordo judicial, ou trânsito em julgado da decisão homologatória, tá? Ele vai validar a UF da vara aqui para gente também, e ele vai validar o código do município e o ID. Deixar abertinha essa parte também, porque aqui a gente consegue ver em que momento eles são obrigatórios. Então, por exemplo, olha só, o grupo Info, né, PROC e JUD, que são as informações complementares do processo, que é esse grupinho aqui, ó. Quando que ele é obrigatório? Quando a origem do meu processo for igual a 1. Mas espera aí, qual que é essa origem? A origem do processo. Processo judicial ou a demanda submetida a CCP. Então, esse grupinho, onde eu falo da data, ou perdão, onde eu falo da vara, ele só é obrigatório quando o meu processo for de origem judicial. Então, se o meu processo for uma demanda submetida a CCP ou Ninter, esse grupo não é obrigatório. Tá vendo porque a gente precisa sempre trabalhar com o layout? E o layout do e-social em HTML é muito prático, porque a gente consegue ir clicando e ele abre para a gente as demais informações. Então, é bem bacana e a gente precisa utilizar para fazer a inclusão correta do processo trabalhista, tá? Então, voltando aqui. Opa! O tipo do reclamante, se é principal ou correclamada. O valor da causa. E aqui embaixo nós temos campinhos muito importantes. Então, por exemplo, em que momento que eu devo preencher o tipo de inscrição e o número de inscrição? Olha só, informações de identificação do contribuinte responsável direto, caso tenha havido imposição de responsabilidade indireta. Eu pego muitos casos aqui no suporte, onde o cliente preenche com a informação da empresa. Então, por exemplo, eu, TOTUS, vamos supor que eu processei a TOTUS. Eu sou funcionária, ex-funcionária da TOTUS, e estou processando a empresa diretamente. Então, eu não preciso preencher essa informação. Eu só vou preencher esses dois campos
quando for uma responsabilidade indireta. Então, eu era contratada, né? O meu 2200 é de outra empresa, e eu estou prestando serviço para a TOTUS e processei a TOTUS, tá? Então, é uma responsabilidade indireta. É por isso que o jurídico tem que ser sempre envolvido, tá? Por conta dessas regras de negócio. Então, esses dois campos eu só vou preencher nessa situação, tá? Se for responsabilidade indireta. Porque quando a gente preenche indevidamente, ele vai carregar essas informações para dados do e-social. E com isso, outros campos do contrato de trabalho se tornam obrigatórios e existe um preenchimento, uma validação que está no layout. Então, por isso que a gente deve tomar esse cuidado, tá? Eu só devo preencher se for responsabilidade indireta, porque senão lá na frente o meu processo não vai salvar, porque eu preciso preencher determinadas informações, né? E eu preenchi errado. Então, precisa ser de acordo com o layout, tá bom? Origem do processo. A origem do processo segue o tipo do processo, tá? Processo judicial ou demanda submetida a CCP ou Ninter. Agora vem os demais campinhos, esses três aqui. Pegamos também muitos clientes preenchendo esses campos quando o processo é judicial. Só que eu só utilizo a data da conciliação, o âmbito ou CNPJ quando for uma demanda submetida a CCP ou Ninter, tá? Se eu preencho essas informações, ele também vai levar para a rotina de dados do e-social aqui na parte de baixo. E com isso, outros campos do contrato de trabalho se tornarão obrigatórios. Eles vão ter a validação do e-social. Então, é muito importante que eu só preencha a data da conciliação, o âmbito e o CNPJ quando for uma demanda submetida a CCP ou Ninter, tá bom? O índice de suspensão, ele vai ficar gravado dentro somente da rotina PTA 100, que é a rotina de processos, tá bom? Para vocês terem isso como histórico. E também porque essa rotina ela é utilizada para todos os outros tipos de processo, tá? Salvei a inclusão na rotina PTA 100, ele vai levar para dados do e-social. Pri, temos Oi, um participante aqui que está pedindo para você falar um pouquinho mais sobre o campo INDI, DEP, JUDI. Quando colocar sim ou não? esse daqui? Isso. Ele fala assim, sim, se o depósito for integral ou não, se o depósito não for integral, né? Se o montante foi pago ou não desse processo trabalhista. Aqui, quem vai falar se é sim ou não é sempre o jurídico de vocês, tá? A TOTUS, nós vamos orientar dentro do suporte as rotinas do sistema. Claro, muitas vezes a gente ajuda na regra de negócio também, mas eu, TOTUS, não vou falar para você se é sim ou não, tá? Isso aqui quem vai falar é sempre o jurídico de vocês. Eu vou informar onde no sistema a gente deve colocar tal informação, tá? Porque é entendimento legal, cada empresa, junto com o seu jurídico, pode interpretar de uma maneira, tá bom? Mas o campo em si é sobre o depósito, né, desse valor da causa. Obrigada, Pri. Obrigada, Grazi. Você fica aí de olho, tá bom? Tá bom, qualquer coisa eu aviso. A partir do momento que eu salvei essa informação, ele vai para a rotina de dados do e-social. Essa rotina, pessoal, ela é utilizada pelas três linhas da TOTUS RH. Então, nós temos a linha Proteus, a linha DataSul e a linha RM. Então, as três linhas utilizarão as mesmas rotinas em POI, tá? Nós, Proteus, iniciamos o nosso processo trabalhista na rotina PTA 100, tá? Que é a rotina de processos. As demais linhas não possuem essa rotina, então elas utilizam incluir processo.
No Proteus, nós não utilizamos o incluir processo, tá? Ele vai iniciar na rotina APTA 100 de processo, salvei essa informação, ele traz aqui o número do processo para a gente. Eu vou editar. Ele vai trazer, dentro da aba Identificação de Processo, o que eu preenchi na rotina de processos, tá bom? Então, se eu precisar arrumar alguma informação dentro da rotina de dados do e-social, dentro da identificação do processo, eu vou iniciar e vou alterar na rotina APTA 100, tá bom? Então, ele vai trazer aqui para gente o tipo de inscrição e número de inscrição, a origem e o número do processo, a observação que temos aqui nesse campo, data da sentença, o F, município, identificador da vara e aquelas informações quando for uma demanda submetida a CCP ou NINTER. Ele vai buscar a identificação do trabalhador também da rotina de processos, de acordo com a nossa RD0, que é a nossa tabela de participantes. E em contrato de trabalho, aqui, pessoal, surgiu muitas dúvidas no começo. Por quê? O E-Social, ele chamou o processo aqui trabalhista de contrato de trabalho. Então, muitos clientes acharam que era realmente a parte do contrato de trabalho do meu funcionário, que traria, por exemplo, sua função, seu centro de custo, né, todas as informações do funcionário. Só que o layout, né, do e-social, ele traz isso para a gente como contrato de trabalho, tá? Então, nós utilizamos a mesma nomenclatura. O que eu tenho dentro, né, que é informações do contrato de trabalho. Então, a mesma nomenclatura que eu tenho aqui no layout, eu tenho no meu sistema, para facilitar a busca, para vocês conseguirem preencher da forma correta. Opa, eu estou com os dois ambientes abertos, pessoal, porque eu vou mostrar para vocês tanto o 1.0, ou 1.1, perdão, quanto o 1.2. Deixa eu abrir essa base, essa aqui é a 2210, a 2310 ela vai estar já no 1.2. Então, pessoal, aqui eu vou passar uns campinhos com vocês. Esse é o tipo do contrato. Eu vou até abrir aquela documentação para vocês darem uma olhadinha. Pegar o tipo de contrato 1. Começa aqui. Tipo do contrato. Essa é a tag que vai gerar no nosso XML do 2500. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos já os 9 tipos aqui. A gente estava realmente com um errinho no sistema, tá? Então, caso vocês tenham aqui somente 6 tipos, nós vamos liberar no próximo acumulado de sexta-feira, provavelmente a correção, tá bom? Porque estavam faltando realmente mais alguns tipos aqui, tá? Olha só, a partir do momento que eu coloquei o tipo do contrato, os demais campos vão seguir essa validação. Regra geral, né? A escrituração é feita apenas no 2500. Exceção, alteração do motivo de desligamento, que aí nós temos... Ah, não, aqui é a data, perdão. Aqui é a data. Então, ele fala aqui para gente, caso seja uma retificação do 2299 quanto ao motivo do desligamento, o IND motivo de desligamento deve ser preenchido com sim. Mas essa tag, qual é o campo? Opa, perdão, eu tô no 1.2 aqui. Deixa eu abrir 1.1 para vocês. Já estou mostrando as diferenças do 1.2 para o 1.1. Por exemplo, no 1.2, nós não temos o campo de unicidade, se eu não me engano.
mas temos também o motivo de desligamento. Então, aqui ficaria com sim, tá? Possui informação no evento 2190, 2200, 2300? Olha só aqui na documentação. E você conseguiria me passar esse PDF, por favor, para eu poder disponibilizar aqui para o pessoal? Uhum. Eu vou colocar. Ele vem assim, tá, pessoal? Quando eu peguei lá do site do E-Social, ele traz unidade 1, unidade 2, unidade 3. A 2 é a mais utilizada, mas eu vou colocar aqui para a Grazi. Peraí, para eu ver se ela consegue colocar aqui para vocês em PDF. Foi só o 2, deixa eu mandar um agora. Prontinho, encaminhei para a Grazi, ela coloca para vocês aí no chat também. Então, olha só, Indicontrato. O Indicontrato é esse campinho aqui. Possui informação no evento? Só que nessa documentação, pessoal, ele traz para a gente a tag, tá? Ele não trouxe o nome do campo. Se a gente abrir o layout, deixa eu descer aqui para vocês que fica mais fácil. Peraí. Opa, acho que eu passei. Sabe o que é mais fácil a gente fazer? Vou copiar aqui. Prontinho. Então, pessoal, por isso que nós deixamos a mesma nomenclatura. Por quê? Para que vocês possam copiar e procurar dentro do layout, para facilitar, tá? Então, por exemplo, aqui na documentação, ele falou o seguinte para a gente. Se o tipo do contrato for o IN de contrato deve ser sim. A partir do momento que eu coloquei IN de contrato 1, trabalho com vínculo formalizado, sem alteração nas datas de admissão e de desligamento, esse campo deve ser sim. Tá vendo? É a validação do E-Social. Deve ser utilizada a matrícula originária. Então, a partir do momento que eu falei para o sistema, o tipo é trabalhador com vínculo formalizado. Sim, ele possui informação nesses eventos. Eu preciso informar a matrícula que está no E-Social. Então, qual foi a matrícula utilizada nesses eventos de admissão que eu enviei para o E-Social? É exatamente essa matrícula que eu devo colocar aqui, tá? O E-Social vai validar. Então, se vocês enviarem o 2500 falando que o tipo é que ele tem informação nesses eventos e colocar uma matrícula diferente do que está no portal do E-Social, o governo vai rejeitar o evento, informando que a matrícula está incorreta, tá bom? Outra validação, a data de admissão. Aqui ele não pede para eu preencher a data de admissão, tá? Por quê? Ele já tem isso aqui nesse evento de admissão. Eu não preciso informar. Em que momento que eu vou informar a data de admissão? Quando eu falar que é um trabalhador com vínculo formalizado com alteração na data de admissão, tá? Que ele vai ser o 2 e acho que o 4, isso mesmo. Uma das melhorias que a gente solicitou foi a inclusão dos números aqui na frente, né, para facilitar. O tipo do contrato, ainda nós temos 9. Só que, por exemplo, se eu precisar preencher a categoria, eu tenho muitas informações aqui, tá? Então, nós solicitamos que incluíssem também, como melhoria, os códigos aqui na frente, tá bom? Verdade, essas melhorias ajudam bastante, gente. A gente tem a central colaborativa, sempre é interessante vocês participarem, votando nas melhorias que vocês acham que são mais usuáveis assim para vocês, né?
Então, participem na nossa central colaborativa votando, porque aí tem mais visibilidade para o nosso desenvolvimento. Bem, deixa eu aproveitar, tem mais um Claro, participante aqui claro. que ele está com um pouco de dúvida em relação a quando devemos preencher essa inclusão de um novo contrato. A inclusão do contrato de trabalho é a inclusão do processo trabalhista, tá? Ele é um grupo obrigatório. Eu não tenho um 2500 sem incluir o contrato de trabalho, tá? O contrato de trabalho é o processo trabalhista, tá? Deixa eu só seguir aqui em cima. Informações do contrato de trabalho. Cadê? Olha só, informações do contrato de trabalho. Ele é obrigatório, não tem nenhuma outra validação. Por exemplo, ele é obrigatório se... Não, não tem. Ele é, obrigatório. Olha só. Dentro do layout do e-social, essa coluna de ocorrência vai trazer para a gente aquilo que é obrigatório ou não e suas validações, suas condições. Então, nós temos a informação do contrato de trabalho, que é essa que a gente está... Deixa eu só voltar aqui para vocês. Que é o incluir contrato. Essa aba, ela é obrigatória, tá? Não existe um 2500 sem essa informação aqui. Olha só que ele já trouxe alguns campinhos em vermelho. Nós estamos fazendo algumas validações dentro do sistema, justamente para colocar essas informações que nós temos nessas documentações, nós vamos colocar dentro do sistema, né, para que auxilie o preenchimento. Só que são muitas validações, são N possibilidades, tá? Então, aos poucos, nós estamos incluindo todas as validações. Então, teremos alguns campinhos em vermelho e alguns campinhos nós vamos deixar em cinza, né? Bloqueado. Grazi, depois você pode colocar no chat aquele link das melhorias da central? Sim, vou colocar aqui. Obrigada, porque aí eu vou mostrar, porque nós já temos algumas melhorias que é bem legal de vocês votarem, né? É uma força maior quando o cliente vota, porque aqui no suporte a gente não consegue, né, votar, senão a gente pediria para todo mundo sair votando na melhoria. Então, só o cliente vai conseguir. Então, coloquei aqui que é sim. Admissão, eu não vou preencher, tá? A reintegração, ele não é um campo obrigatório. Mas tem problema se eu colocar que não? Não tem problema, tá? Aí nós temos o reconhecimento de categoria. Por exemplo, reconhecimento de categoria. No processo trabalhista, o juiz estipulou que ele precisa ter esse reconhecimento. Então, por exemplo, ele estava como um trabalhador avulso portuário. Só que não era essa a categoria dele, né? Ele entrou com uma ação falando que a categoria dele era outra. Então, houve o reconhecimento por parte do juiz que a categoria é outra. Olha só, pessoal, se eu informar que sim, houve reconhecimento de categoria, aqui embaixo eu vou ter que informar qual é a nova categoria. Então, precisa sempre seguir com o layout. Eu vou bater bem nessa tecla, pessoal, por causa das validações. Como, por enquanto, ainda a gente não tem todas no sistema, a gente precisa seguir com o layout. A da categoria já é uma das validações que ele vai trazer para a gente, tá? Eu preciso falar sim ou não. Vou descer aqui no campinho para vocês. Ou, claro, se a gente quiser também dá para ir no copia e cola, tá? Aqui para baixo. Deixar aqui que é onde a gente vai acabar utilizando. Houve reconhecimento da natureza? Houve reconhecimento do motivo de desligamento? Aqui, pessoal, eu vou colocar como teste, tá? Outra matrícula. A partir do momento que eu coloquei o primeiro caractere, ele já desabilitou
esses dois campos. Um erro que a gente pega bastante é o pessoal incluindo o código da categoria. O código da categoria, ele tem uma validação aqui no layout. Opa, tá aqui embaixo. Olha só, ele não é obrigatório, mas ele pode se tornar obrigatório dentro de uma validação. Então, olha só, a informação obrigatória é exclusiva. Se índice contrato for não, a tag índice contrato é possui informação no evento 2190, 2200. Então, se eu falar não aqui dentro, esse campo se torna obrigatório, tá bom? Eu falei que sim e informei a matrícula. Então, ele não é obrigatório. Só que nós temos os casos do 2300, onde, em layouts antigos, a categoria, né, dos autônomos que eu envio no 2300, a matrícula não era obrigatória. Então, ocorre de eu ter sim nesse campo e não ter matrícula, tá? Aí a categoria se torna obrigatória. Data de início do trabalhador sem vínculo, tá? A gente pega também muitos casos onde o cliente estava colocando um trabalhador com vínculo formalizado, possui informação nos eventos de admissão e colocava a data de início do trabalhador sem vínculo. Só que nós temos aqui um tipo de contrato específico para trabalhador sem vínculo, tá? Então, quando eu utilizar esse tipo de contrato, essa data de início se torna obrigatória. Então, por enquanto, que eu coloquei aqui o tipo 1, falei que sim, ele tem esses eventos, coloquei a matrícula, ele já desabilitou esses campos, tá? Porque a gente pegava realmente aqui muitos erros de preenchimento incorreto. Então, só voltando aqui na matrícula. A matrícula tem que ser a mesma que está no portal do E-Social. Então, vocês vão precisar validar. Está certo dentro do TAF, né, na C9V, está certo no cadastro do trabalhador, lá na SRA. É a mesma do portal. Não posso ter aqui outra matrícula, porque ele vai validar o que eu enviei nesses eventos, tá bom? Tipo de inscrição e número de inscrição. Que é a identificação do estabelecimento. Já é outro grupinho. Olha só, identificação do estabelecimento responsável pelo pagamento ao trabalhador dos valores informados nesse evento, tá? Ah, foi a minha empresa, foi a TOTUS. Então, eu vou colocar o CNPJ, o tipo de inscrição e o número do CNPJ, tá bom? Agora a gente vai entrar na competência inicial e final. Nós temos vários tickets onde o cliente coloca, por exemplo, aqui, o mês e ano da sentença. Vamos dar uma olhadinha como que isso está dentro do manual do E-Social, lá no MOS? Aqui nós vamos em processo trabalhista. Depois, pessoal, deem uma olhadinha como está aqui no MOS também, tá? Por quê? Ele fala qual é o prazo de envio, as informações gerais. Por exemplo, eu vou voltar nesse item depois, mas eu já vou comentar sobre ele. Quando a gente faz a geração dos nossos eventos de processo, seja o 2500, 2501, ele aparece para a gente selecionar, às vezes, uma filial. Ele não traz todas, igual ele leva lá na carga inicial ou na geração dos periódicos. Por quê? O E-Social fala assim para a gente. Opa, aqui para baixo. Ele fala para a gente que nós devemos sempre informar no CNPJ raiz do declarante, né? Então, os vínculos e as demais informações devem ser cadastradas no CNPJ raiz do declarante, que é a nossa matriz, seja no TAF ou via MIDR, né?
desses sistemas você utiliza para enviar os seus eventos, ambos terão no cadastro da filial informando qual que é a matriz. E é essa matriz que o sistema vai levar para a geração, tá? Quando chegar na parte da geração, eu vou frisar isso daqui de novo, tá bom? Eu vou descer só para mostrar para vocês a parte do Compine e Compifin. Só um minutinho. Aqui, efeitos remuneratórios. O que ele fala aqui para a gente? O declarante deve informar o período abrangido pela decisão /acordo, indicando nos campos Compine, Compifin, respectivamente, a primeira e a última competência do período abrangido pela decisão, independente da existência dos efeitos remuneratórios durante todos os meses. Exemplo: o empregado reclamou de horas extras relativas ao período 7 de 2017 a 12 de 2017. Essa foi a reclamação que ele entrou com o processo trabalhista, mas só obteve reconhecimento ao direito de receber as horas relativas aos meses 9 e 11. Neste caso, o campo COMPINE deve ser preenchido com 7 de 2017. Que foi o primeiro mês que o reclamante entrou com o processo. E o Compifin vai ser 12 de 2017. O Compine e o Compifin são obrigatórios, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Compine, Compifin são obrigatórios e eles devem seguir essa regra do manual, tá? Então, muitos colocam ali a data da sentença, 11 de 2023. Mas espera aí, é essa a data que ele está reclamando no processo? Porque, assim, de acordo com o manual, tem que ser exatamente qual foi a data que ele fez a reclamação. Então, tomem esse cuidado, porque, de acordo com o que vocês preencherem no Compine e no Compifin, eu vou ter que preencher na identificação do período, tá? A identificação do período, que vai ter aqui mais para baixo, também tem as suas validações. Mas só para frisar bem a parte do Compine e Compifin, tá? Por isso, sempre questione o jurídico de vocês quanto ao processo. Às vezes o processo em si ele não é tão claro, tá? Mas dentro do manual, no MOS, tanto no 1.1 quanto no 1.2, a informação do Compine e Compifin tem a mesma validação, tá bom? Deixa eu voltar aqui pro layout. Aí ele vai perguntar aqui para a gente a repercussão do processo trabalhista ou da demanda submetida. Se é uma decisão com pagamento de verbas de natureza remuneratórias ou decisão sem pagamento de verbas, que é esse campinho aqui, tá? Opa, deixa eu abrir um ponto. Ah, não tá certo, estou no ponto 2. Tá? Que ele vai trazer aqui essa informação. Deixa eu só abrir aqui um ponto 1 para vocês, pessoal, só um minutinho. Eu abri o layout do 1.1, vou mostrar dentro da base do 1.1 também. Só um minutinho que ele já está abrindo. Porque vocês viram essa informação no processo, no layout 1.1, tem somente duas opções. Já no layout 1.2, eu já tenho três opções aqui, tá bom? E ele tem depois uma validação. Então, se eu coloco que sim, eu preciso preencher os demais valores. Se eu coloco aqui sem pagamento, né, de verbas, alguns outros campos não se tornam obrigatórios, tá? Só que, pessoal, quando eu falar que algum campo de valor não é obrigatório, nós vamos deixar sempre esses campinhos com zero, tá? Para que ele entenda conforme traz no layout, que deve ser maior ou igual a zero. Deixa eu ver se ela já abriu aqui para gente.
Pronto. Então, eu tenho aqui com pagamento ou sem pagamento, tá? Dependendo do que eu coloco nessa informação, outros campos se tornam obrigatórios, tá? Aqui ele precisa pelo menos, ó, do zero. E ele já tirou o vermelhinho. Pessoal, tudo que eu estou mostrando aqui vai ter aqui na nossa documentação, tá? Eu acabei mostrando mais a parte, né, do sistema, mas eu coloquei na documentação, ó, eu coloquei quais são os campinhos, tá? Que eu fui mostrando que são obrigatórios, passo a passo da tela que nós estamos acessando, tá bom? Ah, boa. Olha só, pessoal, a parte do dependente. No 1.1, 1.2, eu não tenho essa informação do dependente dentro do 2500. Eu vou ter dentro do 2501. Já no 1.1, eu tenho a parte do dependente no 2500, tá? Então, depois é necessário realmente estudar os dois layouts. Nós tivemos muitas alterações, tá bom? Eu vou mostrar, então, por enquanto, eu vou permanecer no 1.1, que é o layout que eu abri aqui para a gente visualizar, tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Tranquilo. Eu vi que vocês já estão colocando algumas dúvidas, né, no QIA. A Grazi está respondendo para vocês. Grazi, se precisar voltar a algum ponto, você me avisa, tá bom? Viu, pessoal? Se vocês precisarem que eu volte em alguma explicação, né, que eu fale um pouquinho mais sobre algum campo, podem colocar no QIA, que a Grazi me avisa, tá bom? E a gente retoma a informação. Você quer passar também, por favor, para as melhorias lá da central colaborativa, do que já tem dos Sim, processos? sim, é muito importante. Deixa eu mostrar aqui. Você colocou aqui no chat pra gente, não foi? Isso, Tá coloquei. aqui. Sabe, você lembra se tem alguma lá já incluída por algum usuário referente à matrícula? Buscar a matrícula de forma automática? Eu acho que ainda não tem de matrícula. Ah, legal. A gente até pontuou, né, internamente, mas eu acho que nenhum cliente colocou. Cadê? Estava aqui, processos trabalhistas. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela da central colaborativa? Sim, estamos vendo. Beleza. Olha aqui, nós já temos 5 votos para que permita, né, habilitar o botão salvar, né? Então, por mais que nós não tenhamos incluído o contrato de trabalho, né, o processo corretamente, mas que habilite o salvar, porque a partir do momento que eu envio o XML para o e-social vai me rejeitar e falar o que está de errado. Claro, a intenção do Proteus, né, da TOTUS, a linha RH, é incluir todas as validações no sistema. Enquanto nós não conseguimos, nós temos essa melhoria aqui, se vocês puderem votar nessa parte do habilitar o botão salvar, tá bom? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Mais essa, de 2 meses atrás. Eu acho que as mais importantes são essas 3 mais recentes aqui, tá? Mas é legal. Entrem, deem uma olhadinha, porque isso daqui vai facilitar, né, a melhoria para todos. Então, pessoal, tranquilo até aqui? Aí, pessoal, só tomem um cuidado, porque nas documentações oficiais que nós temos, por exemplo, às vezes a gente vai precisar enviar uma retificação do 2200 ou um 2206,
ou enviar novamente, né? Por exemplo, o processo é por conta de uma rescisão, onde será necessário alterar o motivo de desligamento e a data da demissão. Eu preciso encaminhar um novo 2299. Só que a partir do momento que eu coloco o contrato de trabalho, né, eu coloco as informações do processo, envio um 2500, o sistema não vai criar automaticamente esses outros eventos de retificação. Então, é necessário que vocês encaminhem esses outros eventos também quando houver necessidade, tá? Então, por isso que eu falo que precisa seguir todas essas documentações, principalmente o manual. Porque se a partir do momento, retificação do 2299, tá vendo? Então, se for necessário alterar alguma informação e reenviar um evento, ele não vai gerar automaticamente quando eu salvo ou quando eu gero o 2500, tá? Então, só tomem esse cuidado, porque o e-social vai também obrigar essas informações. E pode passar, por favor, sobre o ponto de trabalhadores que iniciaram um processo antes da obrigatoriedade do e-social? Vamos pegar ele aqui, quer ver? Ó? Se eu não me engano, ele é o tipo 7. Trabalhador com vínculo de emprego formalizado em período anterior ao e-social, tá? Só tomem cuidado, sempre, por isso que eu falo, sempre consultem o jurídico de vocês e o e-social. Por quê? Vamos supor que o processo trabalhista é de um funcionário do qual nunca teve nada enviado para o e-social. Nem o 2200, nem o 1200, nem o 2299. Em alguns casos, alguns clientes passaram que eles entraram em contato com o e-social e não eram obrigados a enviar o evento 2500. Então, tomem cuidado, né? Sempre tirem essa dúvida nos suportes próprios do e-social, junto com o jurídico de vocês, tá? Ele fala aqui para gente, o trabalhador com vínculo de emprego formalizado em período anterior ao e-social. O campo in de contrato deve ser preenchido com não. Então, aqui eu vou falar, olha só, esse é um dos errinhos, tá? Que é o 7 que não aparece aqui. Deixa eu vir aqui nessa telinha, que aqui já essa tá mais atualizada. Que seria o item 7, tá vendo? Trabalhador com vínculo de emprego formalizado em período anterior ao e-social. Ele fala que o in de contrato é não, tá bom? Então, a partir do momento que eu falo não, outras informações se tornam obrigatórias. Deve ser criada uma matrícula para o trabalhador. Por quê? Eu falei que ele não tem esse evento admissional, então eu preciso criar uma matrícula. Claro, de acordo com a validação do e-social quanto às matrículas, tá? Que eu acho que não pode ter a palavra e-social, se eu não me engano, né? Tem umas validações da própria matrícula. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui. Né? Então, tem umas validações, né? Não pode ter o e-social, precisa criar a matrícula e seguir as validações dessa criação. O grupo Informações Complementares deve ser informado. Informações complementares. Aqui dentro eu vou ter CBO, vou ter, se eu não me engano, natureza também, eu vou ter outras informações aqui dentro, que se tornam obrigatórias quando eu falar que o tipo do contrato é 7. Tá vendo? Ó, as demais condições contratuais, CBO, duração do contrato, natureza da atividade, previstas no grupo Informações Complementares, que é o que nós vamos ter aqui dentro, tá bom? Eu acho que dentro do material eu coloquei esses printzinhos. Deixa eu ver. Aqui. CBO, natureza. Aqui, se for um trabalhador, né, sem vínculo, a data de término e o motivo do término do diretor não empregado. As informações de remuneração, que ele fala aqui para gente, né? Evoluções salariais ocorridas durante o período do vínculo. Opa, essas não precisam ser informadas. Ele fala mais aqui para baixo.
Olha quantas validações, né, a gente vai ter aqui dentro, tá? Pri, Então, oi. também temos aqui alguns participantes que estão com a dúvida em relação, eu incluí um processo na filial, só que eu só faço a geração pela matriz. Vamos voltar lá no manual, pessoal. Opa, deixa eu subir aqui. Eu vou até abrir já a tela para vocês darem uma olhada. É logo aqui no comecinho, nos assuntos gerais. Na página 301 do MOS 1.2. Essa informação também vai ter no 1.1, tá? Só vai mudar a página. Vou colocar aqui no chat. Prontinho. O que que ele fala aqui pra gente? Os vínculos e as demais informações devem ser cadastradas no CNPJ raiz do declarante, que é a nossa matriz. Quando nós temos as filiais, onde nós vamos ter alteração, só lá naquele finalzinho, né, do nosso CNPJ, mas a sua raiz permanece igual. Então, é a matriz que nós temos cadastradas no sistema. Lá no TAF fica em complemento cadastral, que é o que vai trazer para a gente aqui nesse campo, tá vendo? Então, meu ex-funcionário, né, esse processo, ele é da filial 02. Só que essa é a matriz. Então, quando eu fizer a geração, ele vai selecionar a matriz, vai colocar a data início e data fim, que precisa ser dentro do mesmo mês, de acordo com a data da sentença. Vamos selecionar quais os eventos e ele vai gerar, tá? Por quê? O manual diz para gente que deve ser enviado no CNPJ raiz do declarante, tá? Então, todas aquelas filiais. Deixa eu abrir aqui o módulo 84 para vocês. Que eu tenho lá no TAF, ou se for Midway também, no cadastro da filial, eu já vou mostrar para vocês se for Midway, tá? Deixa eu abrir aqui o TAF primeiro. Lá no complemento cadastral, eu tenho marcada qual é a minha filial matriz. E é essa que ele vai trazer aqui para a gente na geração. Opa, não rodei autocontida. Deixa eu só abrir ele de novo. Então, para a gente saber qual é a nossa filial matriz, caso vocês utilizem o módulo 84, lá no complemento cadastral, ele vai ter marcadinho aqui, ó, como matriz. E é essa filial que ele vai carregar para a gente aqui dentro, tá? Tranquilo, pessoal? Respondido? Tem alguns clientes aqui que Uhum. falaram que as filiais que estão aparecendo aí não era a filial matriz, né? Para esses casos, gente, eu acho interessante vocês também procurarem o suporte do TAF, que eles orientam vocês nessa alteração de complemento cadastral, porque ela é bem delicada, assim, para os demais Sim, eventos também. isso mesmo, Então, porque se alguém tiver algum problema, vai impactar em todos os outros eventos que vocês fizerem a integração do GPE para o TAF, tá? Então, realmente, essa parte do complemento cadastral, como nós temos um suporte, né, para cada módulo, podem entrar em contato com o nosso time do TAF, tá bom? Eles orientam e auxiliam como cadastrar corretamente essa matriz. Mais alguma dúvida em comum, Gra? tem, Tá. tem uma dúvida aqui relacionada à aba identificação do período, que não habilita o botão incluir, caso os campos base de cálculo fiquem em branco ou valor zerado, para os meses que não têm valores a informar.
essa, e também o pessoal está perguntando, pedindo para você falar mais sobre a competência inicial e competência final. Tá bom, tá certo. Então vamos lá, pessoal. Em alguns casos, o E-Social fala para gente assim, cadê? Deve ser um valor maior ou igual a zero. Então, às vezes, eu não vou ter um valor, né, do aviso prévio indenizado pago ao trabalhador. Olha só, mas ele é obrigatório. Então, eu preciso informar pelo menos o zero. Caso vocês não estejam conseguindo salvar com zero, é a atualização, tá? Realmente, nós estávamos com esse erro no sistema, ele não estava aceitando valor zerado, então nós já corrigimos, tá? Ele vai estar dentro do acumulado liberado sexta-feira passada, perdão, no dia 1º, se eu não me engano. Então, nós já fizemos essa correção do valor zerado no 2500, tá? O que eu não posso fazer é deixar em branco, tá? O E-Social, ele fala assim pra gente, que esse valor, ele é obrigatório. Olha só, a ocorrência dele é 1. Só que eu preciso informar ou zero ou maior que zero. Tranquilo, pessoal. Então, se vocês tiverem com essa informação que não está aceitando zero, ele vai ficar em vermelhinho, né? Ou ele não vai deixar salvar. Podem abrir um chamadinho, né? Caso não consigam pegar dentro da central de atualizações. Já vou até colocar o link aqui para vocês. Ai, vou precisar validar. Grazi, você coloca o link, que eu tô sem o meu aplicativo, por favor? Qual link, P, que você precisa? Da Tá bom, central de atualizações, tá bom. Tem. para eles pegarem os acumulados, ou na página de entregas legais. Depois a Grazi também coloca a pontual só da central aqui para vocês. Mas aqui na página de entregas legais, nós temos a parte de atualizações. Aqui, nós sempre deixamos os acumulados atualizados. Pode ser que a data a gente não tenha alterado ainda, mas ele já leva para o último acumulado, tá bom? Então, precisa aplicar o RH, o TAF e o MDT se vocês utilizarem. Então, lembrando que o campinho zero precisa ter o preenchimento zero, não pode ficar em branco, tá bom? Mas já corrigimos para ele aceitar o valor zerado. Respondido, pessoal. Caso ainda fiquem com dúvida, coloquem aqui no QIA que a Grazi me passa, tá bom? Vamos dar uma olhadinha de novo na parte da competência inicial e final. Até porque é essa competência que vai mandar a inclusão da identificação do período. A gente vai voltar lá no manual. Opa, eu passei? Não. Reintegração para fins previdenciários. Não, não, não. Não, não, não. Acho que eu passei. Peraí, só um minutinho, pessoal. Que é legal que ele tem o exemplo. Nós criamos também uma documentação específica, tá? Para como preencher o Compine e Compfin. Aqui. Dentro, né, da página 310, no item 7.1. O declarante deve informar o período abrangido pela decisão, indicando nos campos Compine e Compfin, respectivamente, a primeira e a última competência do período abrangido pela decisão. E ele dá um exemplo aqui para a gente. O funcionário reclamou das horas extras relativas a esse período aqui, ó, 7 de 2017 a 12 de 2017. Ele teve o reconhecimento de direito a receber as horas extras relativas aos meses 9 e 11. Só que o que eu coloco no Compine e Compfin é essa informação aqui em cima, de o que ele reclamou, de quais meses ele reclamou.
tá? Pode ver que o E-Social não dá o exemplo daquilo que foi determinado para ele, né, reconhecido de direito. O que que ele fala? Que deve ser o período reclamado pelo ex-funcionário, tá? Então, no Compine, Compifin, eu vou colocar o inicial, 7 de 2017, e o final, 12 de 2017. Nem todos os períodos vão ter valores. Por quê? Ele teve o reconhecimento de receber somente de alguns meses. Os demais meses ficarão zerados, tá? Mas eu preciso cadastrar. Então, se eu falar que ele tem o Compine, Compifin, deixa eu voltar aqui no sistema ficar mais fácil, e a repercussão dele é decisão com pagamento de verbas, eu preciso preencher a identificação do período para cada mês que tiver abrangido dentro do início e fim da competência, tá bom? Pessoal, respondido. O Rafael, outro participante aqui, falou que é exatamente o que você acabou de falar. Ele fica em vermelho e não permite salvar. Tem algumas validações, Rafael, que ainda não fazem parte aí da rotina. O desenvolvimento ele está investindo nas melhorias para trazer todas essas validações que a Priscila acabou de passar para a gente, né, para o Proteus. Porém, tem algumas que ainda é necessário verificar com base no manual, com base naquela documentação que a gente colocou aqui, para tentar verificar o que está faltando, o que pode estar preenchido de errado, né? Caso vocês precisem, pode abrir uma solicitação aqui com a gente para a gente ajudar vocês a analisarem, tá? Isso mesmo. Ah, bem lembrado. Sempre que vocês abrirem o chamado para gente, pessoal, coloquem prints, vídeos, todas as informações sobre aquele erro, para agilizar o atendimento de vocês. Caso seja de processo trabalhista, sempre coloquem a rotina PTA 100, que é de processos, todas as abas de informações que vocês incluíram na dados do e-social e os fontes para a gente ver se está atualizado. Então, nós temos o último acumulado de sexta-feira, tá? Que foi dia 1 de dezembro. Isso mesmo, tá? Então, apliquem esse acumulado do dia primeiro. Ele tem a correção do campo zerado, tá bom? Caso permaneça o erro, abram um chamado, coloquem as evidências para a gente conseguir analisar, tá? Tem mais uma dúvida aqui, Pri, sobre processo judicial espólio por falecimento do reclamante. Devemos cadastrar o processo e inserir alguma observação sobre? Vocês precisam ver isso com o jurídico de vocês. O que o suporte vai auxiliar é onde eu faço onde eu coloco essa observação, onde eu coloco determinada informação, tá? Aquilo que eu devo ou não incluir para um processo é sempre de acordo com o jurídico de vocês, tá bom? Então, o que nós vamos auxiliar? Olha, eu tenho aqui um processo e eu preciso colocar uma observação e nós vamos informar onde fica essa observação, tá bom? Então, sempre consultem o jurídico de vocês quanto à regra. Devo informar de tal jeito? É o jurídico que vai informar. Tá? Aqui no suporte, a gente sempre vai informar voltado para o Proteus. Tá? Então, onde está essa informação? Como que eu preencho dentro do sistema a competência inicial e final? Ou no XML gerou um erro, né? Teve um retorno do RET, faltou alguma informação, ou foi enviada uma informação errada, onde no sistema eu ajusto, tá? Aí o suporte entra. Quando for tratar a regra, né, de negócio, estou com um processo em mãos e não consegui entender o processo, é sempre com o jurídico de vocês para fazer essa leitura, tá bom? Mais alguma dúvida, Grazi, que queira repassar? Sim, sim. Só repassando o fluxo, então, que a Priscila explicou. Então, primeiro a gente cadastra o processo na PTA 100, depois vamos na rotina de dados e social, para só depois fazer a geração pela rotina GPM 038 de processos, né? Isso daí era uma dúvida, né, de uma das clientes aqui que entrou no nosso evento. Bacana. Tem também aqui
O preenchimento do CNPJ lá na rotina dados e-social, ele deve ser matriz também? Porque não aceita, tenho que colocar a filial. Você diz, então, dentro da identificação do estabelecimento, aqui Isso. vai ser qual é, né, o tipo de inscrição e o número que está pagando esses valores, tá? Então, se for a filial, pode colocar da filial aqui também, tá? Só na hora da geração que ele realmente vai fazer a geração sempre na matriz. Mas aqui vocês podem colocar que é a identificação do estabelecimento, que é de onde vai sair esse valor, que é da filial, tá? Queria Aí só falar também um para. pouquinho, Pri, depois sobre a retificação do tipo de demissão. Tá bom. Esse caso da demissão, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mesmo. Olha só para repassar que a Grazi falou do fluxo, dentro desse link que eu mandei para vocês aqui no chat, que são as premissas, eu coloco passo a passo. Primeiro, cadastrar o processo na PTA 100. Segundo, 2500. Terceiro, 2501, se houver necessidade, tá? O 2501, se houver recolhimento de contribuição previdenciária ou imposto de renda, eu devo declarar no 2500. Depois deem uma olhadinha também, né, a obrigatoriedade desse evento 2501 dentro do manual, tá? Porque nem sempre ele vai ser obrigatório. E por último, a geração dos eventos, tá? Então colocamos aqui também, ó, o passo a passo que deve ser seguido. Pessoal, todas essas informações nós colocamos, tá? Dentro desse material também, tá? Com passo a passo, tela a tela para vocês. Pediram aqui também, Pri, para você Uhum. repassar novamente data início e data fim, na hora de enviar o processo. Ah, na geração? Isso. Beleza, a gente ia chegar lá agorinha, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar no sistema, mais fácil. Eu vou abrir aqui a rotina para vocês, para a gente ver item a item, tá? Como que faz o preenchimento. Em paralelo, eu já vou abrir essa documentação e encaminhar para vocês, que também temos o passo a passo com as orientações nessa documentação, tá? Então, aqui eu também falo como preenche a data fim, início e fim, né? A marcação dos eventos, selecionar a empresa, aqui também eu já falo um pouquinho sobre a raiz, o filtro. Então, já coloquei essa documentação para vocês também aqui no chat, tá? Opa. Data início e data fim, dentro da rotina GPM 038, que é a geração dos eventos de processo. Devem estar sempre no mesmo mês. Preciso sempre informar do dia 1º ao dia 30, no 31 do mês, tá? Eu não posso colocar, por exemplo, 1 do 10 a 30 do 11, tá? Precisa sempre estar dentro do mesmo mês. Aqui o sistema vai buscar qual é a data da sentença. Então, qual é essa data que eu coloquei lá na rotina de processos, né, que é onde eu inicio o meu processo trabalhista, que é a data da decisão. Ele traz como data da sentença para a gente na rotina de dados do e-social, e é essa a informação que eu vou colocar para ele buscar o meu processo, tá? É a data da sentença. Filtros, pessoal. Não posso deixá-los em branco. Ou eu coloco exatamente o CPF, o número do processo, ou eu deixo de 00999. Se eu deixar isso em branco e concluir, ele vai falar que não localizou o processo, tá? Outro caso dele não localizar o processo é o compartilhamento das tabelas, tá bom? Eu vou até colocar aqui, eu vou colocar no manual, na documentação também, mas eu vou colocar aqui no chat para Esse eu vocês. salvei aqui no chat, um.
uma Ai, imagem obrigada. com isso, Pri, já. Ótimo, obrigada, Grazi. Acabei, né, colocando de novo. Se vocês precisarem, essas são as tabelas envolvidas. Mas, pessoal, como que eu sei quais são as tabelas envolvidas? Não, pessoal, eu ainda não decorei todas, tá? Vou pegar aqui para vocês como que a gente faz, como que eu chego nessas tabelas, nessa parte técnica, né? O nome dos campos, as tabelas envolvidas, como que eu chego nessa informação? Dentro da nossa página de entregas legais, nós temos aqui ó, os eventos não periódicos, que vai trazer para a gente a documentação de cada um. Eu vou clicar aqui no 2500. Ele vai trazer para a gente conceito, premissas, como gerar, informações técnicas. Eu vou colocar também aqui no chat, caso vocês queiram acompanhar. E ele traz aqui para a gente campos GPE versus TAF versus layout. Ele vai trazer qual é a tag que ele vai gerar no XML do e-social, qual é a rotina envolvida, qual é a tabela, o campo técnico, né? O nome do campo mais técnico, a descrição do campo. Isso aqui, ó, dentro do Proteus Recursos Humanos. E um depara. Quando ele vai ser integrado no TAF, ele vai para qual rotina? Ele vai para qual tabela? Qual campo? Então, por exemplo, o tipo de inscrição dentro do Proteus Recursos Humanos é esse campo. Quando ele vai para o TAF, ele vai para essa tabela e esse campo. Qual é a descrição e em qual layout está disponível? Olha que legal. Quando eu tenho asterisco, quer dizer que é para ambos. Eu tenho informações, ó, o reconhecimento do contrato. Eu tenho que é de unicidade. Eu tenho somente para o layout 1.1. E aqui eu tenho as informações também que são próprias, ó, do layout 1.2, tá? No 2501, a maior parte aqui, pessoal, vai ser 1.2. Ele ficou realmente muito maior do que 1.1, tá? O 2501. Então, nós temos aqui a parte técnica do sistema. Então, qual é a tabela? Qual é a tag envolvida? O nome do campo? Quando ele vai para o TAF, integrou no TAF, qual é a tabela? Qual é o campo envolvido? O que também auxilia na hora que vocês forem fazer o preenchimento, tá? Eu tenho aqui a descrição. Essa descrição que ele traz aqui para gente, ó, é exatamente o que eu tenho dentro do layout, tá? Também para facilitar a inclusão do nosso processo trabalhista. Então, Aqui, Pri, pessoal, tem oi, algumas pode falar. pessoas que acho que entraram no evento depois de você ter explicado aquela questão do compartilhamento das tabelas. Está perguntando Ah, se tá a bom. RD0 precisa ser o mesmo compartilhamento. Quer reforçar esse ponto? Vamos sim, porque é muito importante, pessoal. Por quê? Dependendo do que vocês informarem no compartilhamento, talvez o nosso processo não consiga ser visualizado. A geração, ele não vai localizar o processo, ou ele não vai nem apresentar o processo trabalhista para a gente, né, dentro da rotina de dados do e-social. Não existe um compartilhamento obrigatório, por exemplo, deve ser a RE0, RE1 deve ser compartilhada entre filiais, mas deve ser exclusiva entre empresas ou unidade de negócio. O que precisa é ter o mesmo compartilhamento dessas tabelas. Então, se essas tabelas estão todas como compartilhadas entre filiais, compartilhadas entre empresas, compartilhadas entre unidades de negócio, deu certo. Se eu fizer a RE0 toda compartilhada e as demais exclusivas por empresa ou unidade de negócio, vai dar erro. Eu não vou visualizar o meu processo, ou a geração não vai ser feita. A única tabela que é 100% compartilhada, que fica realmente diferente das demais, é a tabela de participante, que é a RD0. Essa tabela ela é sempre compartilhada.
para que nós possamos buscar o participante em qualquer filial, em qualquer unidade de negócio, em qualquer empresa, tá? Porém, essas tabelas aqui, elas devem ter o mesmo compartilhamento, tá? Tranquilo, pessoal? Então, se eu falei que a minha tabela RE0, RE1, ela fica compartilhada por filial, exclusiva por empresa, exclusiva por unidade de negócio, essas outras tabelas devem seguir a mesma parametrização, tá? Então, depois deem uma olhadinha como é que tá a de vocês e ajustem, tá? Para que vocês consigam fazer o cadastro e o envio, porque o envio também vai procurar essas tabelas, tá? E se não tiver o mesmo compartilhamento, ele fala que não localizou o processo trabalhista. Respondido, pessoal? Sim, é só importante também colocar um ponto sobre essa alteração de compartilhamento de tabelas, que caso vocês não tenham conhecimento para fazer isso, é interessante ter um analista em loco, tá? Porque além de você alterar o modo de compartilhamento, você precisa tratar também os dados dessa tabela. Então, isso a gente aqui no suporte não orienta, porque envolve manipulação do banco, né? Então, assim, caso vocês precisem fazer alteração de compartilhamento de alguma tabela, não tem esse conhecimento, a gente orienta um analista em loco. Obrigada, Grazi, isso mesmo. Pessoal, tranquilo, mais alguma dúvida? Então, lembrando, a geração precisa ter o filtro preenchido, não posso deixá-lo em branco, tá bom? Porque senão ele não vai fazer a busca do nosso processo. Temos uma documentação, né, para cada erro ou para cada geração, tá? Então, a geração, eu coloquei esse passo a passo, tá vendo? Eu falo aqui sobre os filtros, ó, não pode deixar em branco, para que vocês possam seguir. Lembrando que todas essas documentações também estão na nossa Carolina, tá? Então, a gente pode acessar a Carolina ou pela central de atendimento, ou pelo Proteus também, tá? Pelo Proteus, ela também aparece aqui na frente para gente quando é a atualização da lib, tá? Deixa eu só voltar aqui. Ela aparece aqui para gente, tá vendo? Então, também consigo usar a Carolina dentro do sistema e buscar as informações que eu preciso. Aqui no chat, Pri, a gente tem três dúvidas. Você chegou a falar sobre alteração do tipo de demissão, Ah, né? perdão, vamos falar de novo dele? O que acontece, pessoal? Hoje, no GPE, quando nós temos uma alteração na rescisão, no motivo do desligamento, no GPE hoje, eu ainda não tenho como alterar a minha rescisão, tá? Por quê? Nós fazemos isso, por enquanto, via TAF, para que, né, possamos cumprir a obrigatoriedade do governo. Nós temos uma solicitação para o nosso time de consultoria jurídica para que a gente possa alterar isso no sistema também. Claro, né, vai depender de horas trabalhadas aqui do nosso time, né, um desenvolvimento para isso, mas hoje, dentro da rescisão, eu teria que reabrir todas as, né, as folhas do Proteus. E não é algo que a gente aconselhe realmente voltar esse backup. Por enquanto, o motivo do desligamento a gente altera hoje no TAF e reenvia, né, uma retificação do 2299 ou um novo 2299, mas só via TAF, tá? Não temos ainda essa possibilidade via GPE dentro da rescisão. Nós temos a data do desligamento, a gente consegue fazer essa alteração via complementar e existe um parâmetro para isso. Grazi, depois você conseguir achar essa documentação para mim? Acho que a Lu vai ter essa documentação mais fácil. A documentação do quê? É um parâmetro que nós temos para fazer a complementar e alterar a data do desligamento. Bom, vou verificar aqui. Você vê para mim, por favor? Uhum. Então, hoje, no GPE, dentro aqui, né, da rescisão, tá, opa, visualizar. Ele não deixa nem a gente alterar, né, se eu já fechei a folha dessa rescisão. Então, por enquanto, nós não temos aqui
depois de folha fechada, fazer alteração do motivo do desligamento. Só que quando a gente for precisar mandar para o e-social, quando existe um processo envolvido, nós temos o número do processo, tá? Isso nós já temos dentro do GPE e temos esse campo no TAF também, tá bom? Porque lá no manual, ele fala para gente que deve ser informado o número do processo. Eu só não lembro qual vai ser a página que ele vai estar aqui. Mas ele pede o número do processo, né? O motivo novo do desligamento e às vezes tem a data também do desligamento que precisa ser alterada. Mas normalmente a gente pega os casos de processo de alteração do motivo, né? Era uma justa causa e reverteu. É agora outro tipo de desligamento. Eu só não lembro direitinho onde que está aqui no manual. Coloquei aqui, tá? O parâmetro e a documentação dele. Obrigada, Graja. Eu vou até abrir aqui. Então, é possível alterar na rescisão complementar a data do desligamento. E aí é possível também incluir o número do processo, tá? Nessa complementar. Então, a Grazi já colocou aqui para vocês, existe um parâmetro, então, que deixa eu alterar a data do desligamento. O motivo, por enquanto, realmente a gente vai caminhar com esse paliativo que é via TAF, tá? Para enviar o novo 2299 e cumprir a obrigação do governo. Mais alguma dúvida, Grazi, para a gente passar? Tem mais uma, Pri. Manda. Gostaria de orientação para o cadastro do período, pois o mesmo relaciona com o 2501 para origem não indenizatória. Bem lembrado. Vamos voltar lá no layout, pessoal. Deixa eu abrir aqui também o do 2501. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhadinha aqui. Pera. Eita, fechei tudo, perdão. O dedinho nervoso. Deixa eu mostrar um pouquinho do 2501, como que a gente inicia o cadastro dele também, tá? Deixa eu também abrir aqui o manual. Olha só, este evento não deve ser utilizado para prestação de informação relativa a processos de trabalhadores vinculados, né, ao RGPS, cadê? Que sejam da competência da Justiça Comum. Este evento deve ser enviado ainda que não haja contribuição previdenciária ou imposto a recolher, tá? Isso já no 1.2. Deixa eu abrir aqui para vocês agora. O 2501, diferente do 2500, a gente vai utilizar o botãozinho ali, ó, incluir tributos. O que ele vai trazer aqui nessa tela são aqueles processos que eu já incluí o tributo. Aí ele vai trazer aqui para gente. Se eu ainda não incluir, eu preciso ter o número do processo e o mês e ano que é devido à obrigação de pagar a parcela devida, que é a data da sentença, tá? Então, eu vou clicar em incluir tributos, eu informo aqui o número do processo, informo qual é a data da sentença, clico aqui na lupinha e ele traz para a gente o trabalhador associado a esse processo e a essa data de sentença, tá? Aqui eu vou editar. Vou incluir período. Esse período de referência, ele vai buscar dentro do período que eu incluí. Eu vou trabalhar com duas bases aqui, tá, pessoal? Só para ficar mais fácil, para não ficar nesse vai e volta.
Deixa eu só colocar aqui para habilitar. Só para habilitar esse campinho, tá, pessoal? Então, vamos lá. O que eu tenho no 2501, que ele pede a referência, é o período que eu incluí no 2500. Então, se eu falei que a minha competência inicial e final vai de 2022-01 a 2022-03, eu preciso incluir um período para cada mês da competência inicial e final, e depois nós vamos lançar essa informação dentro do 2501. Então, se eu colocar aqui um período que eu não cadastrei no 2500, ele vai falar aqui para mim, olha, período não cadastrado, tá? Então, tem que ser exatamente o que eu coloquei dentro do meu 2500, tá? Exatamente os mesmos meses que eu coloquei de competência inicial e final é o que eu vou cadastrar aqui no 2501, tá bom? Era essa a dúvida. Lembrando, né, que no 1.1 eu posso deixar alguns valores zerados, às vezes de 13º, né, eu não vou ter essa informação. Ou, às vezes, a gente não tem, né, o valor do imposto de renda, não gerou esse valor, tá? E incluir também a contribuição social, então, seja de patronal ou o valor do segurado, tá bom? A gente também precisa incluir essa informação se houver. Pri, ainda Oi. referente a isso, tem Uhum. uma dúvida aqui, que quando lança os períodos referente a cada parcela que devo pagar do acordo que teve valor respectivamente em seu 2501 para cada período? Isso, para cada período eu faço o lançamento aqui dentro do 2501. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui. Aqui ele fala para a gente, né? Deve ser enviado um evento 2501 para cada processo trabalhista, independente do número de trabalhadores incluídos, né, nesse processo. Todavia, essa decisão judicial ou, né, acordada autorizar o pagamento, né, dos valores devidos em parcelas. Para cada parcela quitada é transmitido um evento 2501. Então, para cada parcela, eu preciso criar um 2501, a fim de registrar as competências e as respectivas informações dos tributos, tá bom? Então, para cada parcela, ó, quitada é transmitido um 2501, tá? Então, eu preciso incluir um 2501 para cada parcela que eu tenho que precisa ser paga, tá? Pri, no Uhum. contrato de trabalho, no campo identificação do estabelecimento, posso informar a filial? É outro cliente. Certo. Vamos voltar lá no 2500. Deixa só eu ir no copia e cola, que é mais fácil. Peraí. A identificação do estabelecimento. A gente vai lá pro layout. Opa, ele só saiu do 2500. Peraí. Aqui é de responsabilidade indireta. É que a gente chega lá. Opa, será que eu perdi ele aqui? Peraí. Aqui. A identificação do estabelecimento responsável pelo pagamento ao trabalhador dos valores informados nesse evento. Nós enviamos ele, o XML, né? A gente envia na matriz. Só que qual é o estabelecimento que está pagando esses valores? Ah, é a minha filial 02. Então,
Dentro lá do sistema, na rotina de dados do e-social, nós vamos incluir aqui, ó, qual é a filial que está fazendo o pagamento, tá bom? Por quê? Eu já vou informar qual é a identificação da matriz, né, no meu 2500. Eu já falo que vai ser enviado no CNPJ raiz. Só que aqui ele pergunta para a gente, dentro do layout, quem é que está fazendo o pagamento desses valores. Então, ali vocês vão preencher qual é a filial, né, que está fazendo o pagamento desses valores. Respondido? Obrigada, Pri. Tem mais uma dúvida aqui, de um participante. Um funcionário que tem 10 anos na empresa está requerendo algo dos 10 anos trabalhado. Preciso cadastrar todos os meses? De acordo com o manual do 2500, sim. Então, se ele foi. Deixa eu só subir. Deixa eu só ir aqui em cima de novo, na competência INFIM. Aqui. Comp INFIM. Eu preciso informar, né, qual foi o período abrangido pela decisão. Então, ele reclamou de qual período? Ah, ele reclamou desses meses aqui. Ele reclamou de não, né, não receber as horas referente a todos esses meses. Então, quando eu lanço o CompIN e CompFim, eu preciso lançar o período para cada mês que eu estiver aqui dentro, tá? Então, se ele reclamou e teve pagamento de horas perdão, de verbas remuneratórias de todos esses meses, eu preciso incluir no CompIN e CompFim e identificar o período, tá bom? Obrigada, Pri. Aqui no QIA a gente está sem dúvidas agora. Esse acho que foi, né, que reclamou sobre os 10 anos, mas a justiça só permite os últimos 5. Aí vocês precisam verificar essa etapa com o próprio e-social, tá? Como que deve ser lançado. E nós vamos auxiliar no Proteus, onde vocês vão fazer o lançamento, tá? Mas se ele reclamou de 10 anos e a justiça só permite 5, os últimos 5, pergunta para o e-social, valida com eles, tá? Aí a gente informa no sistema como que vocês vão fazer esse lançamento. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, só vou mostrar aqui de novo um pouquinho, né, do 2501. É sobre essa dúvida que apareceu agora, Pri? Não vi ainda, deixa eu ver. Pera. Vê se já responde por essa dúvida. Nos meus processos, normalmente os recolhimentos são feitos, né, pagos, no final da última parcela do acordo. Como devo proceder na inclusão do período? O e-social estipula que para cada parcela nós devemos ter um 2501. Quando você paga, cadê? Na última parcela, eu acho que aí você precisa ver junto com o seu jurídico e social se você deve lançar um 2501 para cada parcela ou se você gera somente um 2501 com montante, tá? No sistema ele vai permitir você fazer das duas maneiras, mas essa regra é legal confirmar também com o e-social junto com o jurídico, tá? Se foi feita várias parcelas, mas eu só pago, né, na última. Então, como é que fica esse lançamento? Devo lançar ou só lanço quando estiver pago? Então, é legal vocês questionarem isso direto para o e-social também, tá bom? Aqui, pessoal, a gente fez algumas documentações onde eu coloquei já uns prints de tela também do, do novo layout. Deixa eu pegar aqui pra gente. Então, por exemplo, né, como preencher o grupo informações de retenção na fonte dependentes no layout 1.2? Lembra que eu comentei?
No layout 2. Perdão, no layout 1.1, o dependente ele é incluído no 2500. Já no layout 1.2, ele não fica no 2500 e passa a ser informado no 2501. Oh, isso, no 2501, tá? Então, a gente já colocou aqui um pouquinho. Eu só vou aumentar essa tela que ficou bem pitica. Olha, ficou bem pequenininha. Eu vou aumentar, tá? Essa tela aqui na documentação, mas nós já temos também aqui a informação do dependente dentro do 2501, tá? Ele vai trazer CPF, nome, data de nascimento, dedução do IR e o tipo do dependente, tá bom? Deixa eu colocar essa documentação aqui para vocês também no chat. Ela tá dentro da nossa apresentação, mas também já coloquei ali para vocês. E lembrando, pessoal, todas essas documentações vocês também vão encontrar dentro da Carolina, tá? Mais alguma dúvida, Grazi? Não, Pri, estamos sem dúvidas aqui. Se alguém mais não teve a dúvida respondida, quiser aproveitar esses últimos minutinhos para colocar, às vezes se perde aqui no chat, pode colocar aqui para a gente, tá? Eu estou tentando repassar o chat. O chat realmente é mais difícil para a gente buscar as dúvidas, elas se perdem no meio do caminho. Sim. Eu disponibilizei o PDF do material e Ah, os é bem PDFs bacana. desse unidade 1, 2 e 3 que você colocou também. Uhum. Vou até mostrar aqui. Dentro, né, do e-social, do site do governo, eles trazem aqui para gente, né, alguns comunicados, o que você precisa saber sobre o processo, né, trabalhista. Então, aqui ele traz para gente algumas informações. Cadê? Nesse outro, das videoaulas, só que eu ainda não localizei essas aulas do 1.2, tá, pessoal? Por enquanto, o governo disponibilizou para a gente no 1.1. Ele pode ser acessado de duas maneiras, essas videoaulas, tá? Deixa eu só voltar aqui que eu fui muito rápido. Ou por esse site que ele traz aqui, deixa eu colocar aqui para vocês também, ele é bem legal. Ou por esse site que eu vou abrir, tá vendo? Ele traz outros treinamentos. Aqui nesse curso, eu autentiquei com o Google. E aquelas documentações eu peguei daqui. Lá no finalzinho, ele trouxe esse material complementar, tá? É bem bacana. Traz um vídeo, tá vendo? E se eu não me engano, ele gera até um certificado, esse site. E que pode também ser acessado por esse outro link, tá vendo? Próprio do site do E-Social. Aí ele não tem aquela validação inicial que eu fiz, né, do Google. Uma aulinha, uma videoaula para cada item. É bem bacana, tá vendo? Ó, sobre o 2501. É sempre um especialista deles explicando, tá vendo? É muito, muito bacana. Assim que eu achar, assim que, né, eles disponibilizarem essas videoaulas do 1.2, eu vou colocar nessa documentação de premissas, tá? Essa aqui é a documentação principal. Então, aqui eu vou colocar essas informações também, tá? Eu vou tirar um pouquinho da parte teórica e vou deixar mais essa parte de documentações para auxiliar, tá? Mas é bem legal, pessoal, quando vocês puderem assistir. Então, lembrando, nosso evento vai ficar gravado, tá? Nós vamos disponibilizar naquele linkzinho que eu mandei de todos os eventos. Aproveitando, nós teremos evento agora em dezembro de 13º, voltado para cálculos. Temos também uma salinha de tira dúvidas,
onde vocês podem, vou até pegar o link, né, da salinha. Eu vou pegar o link para vocês, pessoal. Nós temos uma sala de tira dúvidas toda quarta e sexta, até que dia, Grazi? É o dia 20, Pri. Até dia 20. Até dia 20 de dezembro, toda quarta e sexta-feira, das 14 às 15, onde o cliente traz a dúvida e a gente já vai respondendo e mostrando ali na hora. Não é uma apresentação igual a essa, então vocês vão trazer as dúvidas de vocês sobre o e-social. Pode ser processo trabalhista, pode ser o novo layout, Pode ser pode ser o sobre terceiro. décimo, né? O décimo já está batendo aí na porta, então pode ser como que vocês enviam, parcela única. Então tem bastante informação que a gente vai tirando, quer dizer, bastante dúvida, né? Que vocês possam ter, e a gente vai tirando nessa salinha de tira dúvidas, tá? É bem legal. Pri, tem Só só mais um participante aqui, acho que é a última dúvida. claro. Ele pediu para você repassar, por favor, sobre aquela questão da reclamação de 10 anos. A reclamação de 10 anos, né? É que, na verdade, cadê? Uma outra cliente tinha colocado que a justiça permite, né, informar somente os últimos 5. O Eu acho Proteus, que o que deve ser o que mais as pessoas estão com dúvida é assim, eu devo informar um a um, né, período por período, ao longo desses anos? o manual, né, o MOS diz que sim. O MOS diz que eu devo informar, quer ver? Vamos voltar lá. O MOS é livro de cabeceira. Vamos lá. Quer ver? Vamos abrir também aqui no layout, que ele também tem a mesma informação aqui dentro, tá? Uhum. Informações, valores. Aqui a informação do período. Olha só, ele fala para gente, tem o COMPIN e o COMPIFIN, né? Que são as informações da competência inicial e final, que é de acordo com o que foi estipulado, né, de reclamação dentro desse processo. Então, se ele reclamou de valores não recebidos desses 10 anos, e eu informei no COMPIN e no COMPIFIN, quando eu chego na identificação do período, ele fala aqui para gente informar o mês e ano de referência das informações. Validação. Deve ser um período compreendido entre COMPIN e COMPIFIN, tá? Vamos dar uma olhadinha também? Como que ele está lá no manual? Acho que no manual ele vai estar com outra nomenclatura. É, tipo de contrato, verificação de vínculos. Aqui, efeitos remuneratórios, tá? Aqui ele fala para gente, dá aquele exemplo da competência inicial e final que eu preciso incluir, né? Então, se ele reclamou aqui, ó, de 10 anos, eu preciso incluir isso no Compine e Compifin, tá? Que ele fala do período. Olha só, no grupo identificação de período, deve ser identificado a referência, né, do período e as correspondentes bases de cálculo. Só precisam ser informados os períodos, né, a referência, né, o mês de referência, em relação aos quais haja informação de contribuição previdenciária e ou FGTS a ser prestada no grupo base de cálculo, quando os efeitos remuneratórios da decisão ou acordo forem constituídos apenas de parcelas indenizatórias, o grupo ID período não deve ser preenchido. Vamos dar uma olhadinha lá no sistema? Deixa eu. Ah, é o ponto 2 mesmo. Então, se eu falar aqui dentro do período,
Perdão. Aqui eu vou colocar o período de referência de acordo com a competência. Então, se eu indicar que ele tem verbas remuneratórias, eu vou ter que incluir, né? Se ele tiver bases de cálculo, vai ter que incluir mês a mês. Quando os efeitos remuneratórios da decisão forem constituídos apenas de parcelas indenizatórias, o grupo IDE período não deve ser preenchido. Então, somente devo preencher no IDE período, né, o período, identificar esse período, quando houver as bases de cálculo, tá bom? Então, se houver informação de contribuição previdenciária ou de FGTS dentro desse mês, tá? Então, se houver essa informação, eu preciso incluir o IDE período. Se não houver, for só parcelas indenizatórias, eu não devo incluir o período, tá bom? Então, por isso que vocês devem consultar sempre o jurídico e o e-social, tá bom? Para deixar isso claro. Em que momento, olha, eu tenho uma situação X, ele só tem parcelas indenizatórias, ele não tem bases de valores previdenciários. Eu devo incluir esse período? De acordo com o manual? Não. Mas para vocês terem essa certeza, né, que é sempre bom a gente garantir, documentar, perguntem para o e-social. Fiquem com esse documento, né, em mãos, para falar, olha, e-social, eu fiz, né, o questionamento e vi que não precisava ser incluído. E dentro do suporte, nós vamos orientar como preencher essas informações dentro do sistema, tá bom? Mais alguma, Grazi? Não, Pri, eu acredito que finalizou. Tem alguns clientes que perguntam sobre por que o sistema não faz automaticamente, né? Essa questão eu entendo que seria assim, se o funcionário ele está pleiteando alguma coisa, entendo que essa coisa não tenha sido pago na folha de pagamento dele, né? Então, Isso isso tem que mesmo. ser mesmo preenchido de forma manual mesmo no sistema. A Uhum. gente não tem de onde buscar essas informações. Por enquanto, ele já traz ali o participante. A Sim. matrícula ainda não traz, por quê? Pode ser que ele não tenha realmente, né, essa matrícula, pode ser que você precise criar. Ela Ou tem pode outras ser também validações. trabalhadores que têm mais de um vínculo assim na empresa. Eu trabalhei um tempo, eu saí, voltei. Então, assim, para saber de qual que deve buscar, Uhum. sabe, essa informação. Então, De tem qual N coisas. vínculo? Uhum. Então, por enquanto, realmente essas informações ficam no manual. Aos poucos, nós estamos melhorando essas rotinas para que algumas informações possam ser automáticas, mas a maioria é o que está dentro do processo. Então, por mais que ele chame como contrato de trabalho, é a informação do processo trabalhista em si, tá bom? Mas, claro, a gente está sempre melhorando e a gente conta muito com a participação de vocês, tá? Na central de melhorias e nos eventos também. A Grazi colocou a salinha de tira dúvidas, então participem, pessoal. Participem dos próximos eventos também. Passamos aí 4 minutinhos, né, do tempo, mas espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos e bom almoço. Obrigado, pessoal. Bom dia. Então, lembrando, vai ficar gravado lá no link de eventos, tá? Vou colocar aqui de novo, caso alguém tenha perdido. E participem dos próximos também. Muito obrigada, pessoal, pela participação.